Do trono de Deus corre o rio da vida, rio que ministra saúde todo dia, tão claro como o cristal são suas águas, manifesta sua presença com graça e poder, que transforma a tristeza em alegria, satisfaz totalmente o meu ser e me leva a fluir. Novamente. Do trono de Deus corre o rio da vida, rio que ministra saúde todo dia, tão claro como o cristal são suas águas, manifesta sua presença com graça e poder, que transforma a tristeza em alegria, satisfaz totalmente o meu ser e me leva a fluir, e me leva a fluir, e me leva a fluir em adoração, me leva a louvar de coração, me leva a viver em comunhão contigo, meu irmão. E me leva a fluir em adoração, me leva a louvar de coração, me leva a viver em comunhão contigo, meu irmão. Contigo, meu irmão. Aleluia. Felizmente não podemos nos abraçar, mas que esse rio, esse Senhor e essa vida nos leva a viver como uma família, unidos, como irmãos, com o mesmo propósito, com o mesmo coração e com o mesmo sol, que é a luz que brilha do Senhor. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos em Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos em Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos em Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia,
nova vida, cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nós nos alegramos. Sua graça infinita, seu amor nós proclamamos. Sua graça infinita, seu amor nós proclamamos. Aleluia, louvado seja Deus. O estandarte dessa igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador, que é Jesus, o nosso comandante. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados desta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor dos céus observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus. O estandarte levantar.
Louvado seja Deus. Esse cântico é maravilhoso e fala exatamente do que é a missão desse corpo de Cristo, que ainda está aqui, mas que no tempo de Deus estará lá, de onde parte o rio da vida de águas claras, como cristal. Vamos orar, irmãos? Louvado seja Deus por cada irmão aqui presente, cada irmão que está nos ouvindo no exato momento, o irmão que vai nos ouvir em outro momento. Que o Senhor esteja guardando todos. E oremos. Pai amado, nós não temos palavras para dizer do prazer e de como nos sentimos, ó Pai, sendo participante deste corpo, onde Cristo é a cabeça. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal, tem nos firmado nesta palavra. Louvado seja o teu nome pela vida de cada irmão que está aqui, cada irmão que está em casa. Que essa palavra chegue ao ouvido e coração de muitas pessoas. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Passa a palavra para o pastor Ferreira, que vai nos trazer hoje uma palavra que Deus colocou no seu coração para nós hoje. Graça e paz, irmãos. Como é que os irmãos estão? Estão todos bem? Estamos ainda no ritmo de pandemia, né? Estamos aqui, sustentados pelo Senhor, agradecendo a Ele pela proteção, pelos cuidados que tem conosco. Temos sido sustentados por essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido das Escrituras, Atos, capítulo 16, versículo do 30 ao 34. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Pai, nós
te louvamos pela oportunidade que temos de estarmos na tua presença e compartilhando com os amados, com a tua igreja, Pai, a tua palavra. Que o Senhor traga revelação aos nossos corações pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos sair daqui edificados. Em nome de Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. O contexto desse versículo que nós lemos, desse texto que nós lemos, Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos e aí eles tiveram um encontro com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e eles expulsaram o espírito daquela jovem. Ela trabalhava para os grandes, adivinhando o futuro, talvez, do comércio dos empresários. E depois que o espírito saiu dela, ela não perdeu o seu poder, e Paulo e Silas foram brutalmente espancados por isso e presos. Levaram eles para a prisão, e não só uma prisão normal, mas foram acorrentados no porão da prisão. Diz o contexto desse texto. E a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ali na prisão. Primeira coisa que chama a atenção nesse texto, da nossa reflexão desta noite, é que eles, provavelmente ensanguentados, que a Bíblia vai dizer que eles curaram os ferimentos deles, e eles cantavam louvores e oravam. E ali, de repente, aconteceu um inesperado. Um terremoto sacudiu aquele ambiente ali. E o carcereiro, no 16, 27, diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-as para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Primeira coisa que nos chama a atenção é que ele não pensou em outra coisa a não ser em salvação. Eu me lembrei do episódio que aconteceu com Martim Lutero, que vinha das noitadas com um amigo, e numa noite muito chuvosa, caiu um raio nas proximidades deles lá, matou o amigo dele, e ele saiu meio atordoado, e ele pensou logo: se eu tivesse morrido, para onde eu ia? Esse carcereiro pensou logo em salvação: o que devo fazer para ser salvo? É uma pergunta muito oportuna, né? Que devo fazer pelo medo? Se eu tivesse ido agora, depois desse terremoto, para onde eu iria? Não é? E é uma pergunta muito oportuna e pertinente dos descendentes de Adão, porque tudo que é de Adão foi transmitido para nós, para os seus descendentes. Inclusive essa questão do querer fazer algo para merecer o favor de Deus, querer fazer algo para merecer a salvação, né? E nesse texto o cidadão perguntou logo: o que eu posso fazer? O que devo fazer para poder ser salvo?
Em Gênesis, capítulo 3, verso 7, nós temos aí a primeira atitude de Adão, quando ele pecou, quando ele perdeu a íntima comunhão que tinha com o Senhor. Ele já tinha sido avisado de que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E ele transgrediu a ordem de Deus pela sua incredulidade, porque o primeiro pecado de Adão não foi só a desobediência, né? Mas foi também a incredulidade. Não creu na palavra do Senhor. E ele perdeu a comunhão que ele tinha com o Senhor, ali no Jardim do Éden. E a primeira coisa que aconteceu, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então a primeira atitude dele para tentar se readequar diante de Deus foi se vestir a sua nudez, né? E essa atitude de Adão passou a todos nós. Esse carcereiro é uma prova disso. Que devo fazer para ser salvo? No versículo 21, 3:21 de Gênesis, a gente percebe que qualquer atitude do homem para querer se justificar diante de Deus é inútil. Depois que caiu na transgressão do pecado, na desobediência, ficou totalmente inviável a sua atitude de querer se vestir e se readequar diante de Deus. Aí a Bíblia diz aí que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O próprio Deus providencia vestimenta e veste, Ele mesmo veste o casal, mostrando que a partir dali, toda atitude do homem em se aproximar de Deus era e é e será sempre inútil, porque o homem quer ir pelos seus próprios méritos e Deus não aceita. Aí Deus está anunciando já o pronto evangelho, quando Ele faz uma vestimenta de pele, indicando que ou o animal já estava morto, ou ele matou um animal para fazer as vestimentas de pele, já apontando para o sacrifício de Cristo, que era aquele que verdadeiramente pode cobrir a nudez do pecador. Só Cristo, com a sua justiça, pode cobrir a nudez do pecador. E nós temos também outro exemplo, que está em Lucas capítulo 10, verso 25. Outro exemplo da pessoa querer sempre fazer algo para merecer o favor de Deus. Eis que certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? A pergunta já está totalmente errada, porque para herdar eu não preciso fazer, eu preciso ser filho, né? Já é um direito por herança dos filhos dos pais, no caso aqui a salvação para os filhos de Deus. E ele pergunta, no intuito de pôr Jesus à prova, o que devo fazer para herdar a salvação? É uma atitude normal de todos nós, os descendentes de Adão, porque herdamos dele essa questão de querer fazer algo para merecer. O ser humano, naturalmente, o carnal, ele não aceita a graça de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia dos homens rejeitando e querendo pagar por algo que Deus faz. Nós temos o caso de Naamã, né? Foi curado pelo profeta Elias, e quando terminou ali, ele
quis dar lá uma carrada de coisa para ele lá. Ele disse: não, fica para ti que eu não quero nada disso. Não sabemos receber graça. Às vezes eu fico pensando, eu sei que na mente das pessoas também, quando convido para uma festa de aniversário, alguma coisa, eles já convidam às vezes também pensando em receber um presente, né? Mas na nossa mente, lá no nosso íntimo, você muitas vezes deixa de ir para um aniversário de um amigo que quer a sua presença e não o seu presente, porque às vezes não tem condição de comprar um presente, né? E às vezes a pessoa não vai, e o amigo não queria nem o presente, queria a presença, dar um abraço, mas nós não sabemos receber graça. E essa atitude, ela tá internalizada no nosso ser, porque vem lá dos nossos pais, tentando fazer algo para merecer algo. E com relação à atitude de Deus, ou é graça ou não é graça. Se tiver 1% de mérito, não é graça, a graça deixa de ser graça. E Deus, a Bíblia diz que Deus vestiu o casal, Ele mesmo faz, Ele mesmo veste. Temos outro exemplo também do jovem rico, é Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Outra pergunta incabível, porque para herdar nós precisamos ser filho e não fazer algo para merecer ou para herdar uma salvação. O ser humano está sempre querendo fazer algo para se readequar a Deus. Isso é o que a gente chama de religiosidade, religião. Mas o Evangelho não exige nada da pessoa. Graça é 100% graça. Ele não exige um bom coração, não exige um bom comportamento, não exige uma boa condição financeira, não exige santidade. É totalmente o contrário da religião. A religião diz: você tem que ser, você tem que fazer. Não exige amor, que eu tenha amor, que Ele sabe, Deus sabe que eu não tenho amor. O amor incondicional que vem dEle. Nem ao próximo. Aliás, eu quero destacar aquele versículo, a Bíblia diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas lá na frente, Jesus vai dizer assim: ame o próximo, ame como eu amei vocês. Porque o ser humano não ama nem a ele mesmo, quanto mais o próximo. Jesus diz: agora ame como eu amei vocês. Então o Evangelho ele não exige essas coisas, porque Ele sabe que nós somos incapazes de fazer essas exigências, cumprir com essas exigências. Nenhuma ordem é dada pelo Evangelho. Compensação, em Romanos capítulo 1, verso 16, nós temos um versículo muito precioso, Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então é o poder de Deus. O Evangelho, além de não exigir nada, ele tem o poder de transformar o indivíduo a fazer todas essas obras. De amar ao próximo, de amar a Deus. De ter santidade dentro de si. Ele não cobra nada e te dá tudo. Esse é o Evangelho. Eu não preciso fazer para merecer. Deus nos concede tudo isso pela sua graça, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Em Romanos capítulo 5, ele diz que ele derramou esse amor em nossos corações. Esse é o amor ágape. É o amor realmente que ama incondicionalmente. E é com esse amor que nós amamos a Ele mesmo e ao nosso próximo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É que salva, é o que muda a vida de um indivíduo, de um pecador, de um ser humano natural, descendente de Adão. Esse é o Evangelho. No versículo 31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Certa vez eu estava pregando em um lugar, numa igreja, e quando eu li esse versículo, alguém perguntou assim: será que se eu crer, toda a minha casa será salva? É o que está dizendo a Bíblia? Aí nenhuma pessoa pode ser salva pela fé do outro. Todos têm sua fé individual, que vem por meio da pregação do Evangelho. O próprio texto explica, no 32 ele vai dizer: e lhe pregaram a palavra, no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então a fé vem pela pregação da palavra de Deus, e aqueles que ouvem verdadeiramente, com o coraçãozinho quebrantado, que se disponibiliza a ouvir essa palavra, com certeza é tocado pelo Espírito Santo, que lhe convence a crer nessas verdades da palavra de Deus. Aí há mudança de vida. Há mudança de vida. Mas o carcereiro não ficou só nisso. Em João, eu queria só explicando bem, pelo apóstolo Paulo e Silas pregaram a palavra, e me veio à mente João 3,16, que cabe muito bem para nós pregarmos o Evangelho baseado nesse texto, um texto muito conhecido, um versículo que é muito conhecido por todos nós. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você. Mundo que não é um mundo físico, é um mundo gente. Ele vai explicar por que se trata de pessoas e não do mundo físico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo físico não vai crer. Por isso entendemos que se trata de pessoas. Deus amou o mundo, pessoas, gente, que deu o seu Filho. Então essa é a pregação verdadeira do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus amou, independente das minhas condições de buscar ou não a Ele, Ele amou. Porque Ele sabia que nenhum homem, depois do pecado, tinha a menor condição de dar um passo em direção a Deus. É muito amor, de tal maneira não tem como se explicar isso. Então, eles pregaram, não estou dizendo que eles pregaram esse texto lá, mas eles pregaram a palavra. Esse texto aqui veio na minha mente e cabe muito bem a pregação do Evangelho baseado exatamente nesse texto, porque é o amor de Deus que nos atrai a Ele, atrai o pecador. No 33, ele vai dizer: naquela hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Nós vemos aqui a primeira atitude de uma nova criatura. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, um homem que queria
suicidar-se, porque quando o terremoto abriu as portas do Cáceres, que ele viu todos os presos soltos, ele disse: eu sei que vão me matar mesmo, eu vou logo me matar. Paulo disse: não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. Não te faças mal, nós estamos aqui. E aquele cidadão que estava com medo de ser morto pelas autoridades, agora leva os 2 prisioneiros para sua casa e trata das suas feridas. Ou seja, quem estava com medo de morrer há poucas horas atrás, agora não tem mais. E a gente aprende com isso aqui. É uma lição para nós, essa atitude dele. Medo de morrer. Eu estava. Depois da salvação, eu não tenho mais. Porque Jesus Cristo garantiu que ele disse que aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverá. E essa alegria da salvação foi transbordante naquela casa, que eles levaram os 2 discípulos do Senhor para tratar, para curar. É uma atitude realmente daqueles que receberam pela graça a salvação, e aí vem as práticas das boas obras. Não obras de justiça, para que eu mereça ser salvo, mas a salvação, essas boas obras acompanham a salvação. E eles não tiveram mais medo, ele, principalmente o carcereiro, não teve mais medo da morte. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Ele cuidou dos ferimentos causados pelos açoites que eles levaram durante a surra que eles pegaram na prisão. É um texto muito precioso, porque desperta muita curiosidade da gente quando Deus quer verdadeiramente salvar uma pessoa. Será que custou uma surra aqueles 2 discípulos para se encontrar lá naquele local, no porão de um cárcere? Ali eles louvaram a Deus, cantaram louvores, oraram, e a Bíblia diz que todos os presos que estavam ali ouviram. Mas ela testifica de o carcereiro e a toda a sua família foram salvos. Aí a gente fica pensando assim, que Jesus, se só tivesse eu ou você na face da terra, Ele teria dado a vida por você. Quanto mais Paulo e Silas lá na prisão, para salvar uma família. São coisas que Deus faz e a gente não compreende. Ainda bem que é para crer, não é para compreender. Se Deus lhe der a condição de você entender, amém. Mas se não der, só creia que Deus faz milagre, realiza milagres. E não importa a forma como Ele vai usar um filho dele para resgatar uma ovelha. As 99 fica, mas Ele vai atrás da que está perdida. No 34, ele vai dizer: então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Olha só que coisa linda essa palavra. Meu Pai do céu, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse mundo, necessita de crer em Ti. E nós, pela Sua graça, fomos levados a crer que o Senhor possa nos sustentar nesta graça, nesta fé, porque temos tempos difíceis,
Estamos passando por momentos difíceis. E as expectativas, segundo a Bíblia, é que a nossa esperança está no Senhor e não nas autoridades para consertar as coisas desse mundo. Não tem mais. Nossa esperança é novo céu e nova terra que Deus vai criar. Foi para isso que nós somos chamados e para isso nós vivemos na esperança desse novo céu e nova terra. Porque esse que está aqui está corrompido. E a tendência é desmoronar. A Bíblia diz que a terra já cambaleia como um bêbado. E eu me lembrei dessa festa, ele convidou ele à mesa para, no mínimo para jantarem. Eu me lembrei do que aconteceu com Levi, Lucas 5:28. Lucas capítulo 5, verso 28. Ele se levantou e deixando tudo seguiu. 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, e outros estavam com eles à mesa. Então, essa é a atitude, a alegria de uma pessoa salva, de uma pessoa que quer retribuir a alguém que lhe trouxe uma mensagem, uma boa notícia, uma boa nova de salvação. Deram festa. Esse carcereiro levou eles para a sua mesa. Eu me lembrei da atitude também de Mateus, que era como publicano chamado Levi, que também deu uma grande festa. Nessa grande festa, pode acontecer, com a presença do Senhor, pode acontecer várias salvações. A Bíblia não fala disso, mas eu creio que é onde Jesus está, onde Ele está, Ele faz a diferença. Ele muda vidas, Ele transforma as vidas. E esse deu essa festa lá. Temos mais outro exemplo, Lucas 19, 6 e 7. Lucas 19, 6 e 7. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador, com um homem pecador. Vamos ler o restante. Trata-se de Zaqueu. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O próximo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Você viu aí? São boas obras que acompanham a salvação. A atitude de Zaqueu foi uma atitude inesperada de Jesus, não cobrou nada disso dele, que ele teria que devolver. A primeira coisa que a salvação fez na vida de Zaqueu, a vida de Cristo, foi mexer com o seu passado. E ele disse: eu vou restituir aquilo que eu defraudei das pessoas. Aconteceu um caso desse comigo. Eu tinha uma lanchonete lá no Lourival Parente, no mercado, e um cidadão me devia coisa pouca de merenda lá, e sumiu no mundo. Quando foi um dia ele apareceu na minha casa, não foi nem na lanchonete. Aí falou da palavra que tinha se convertido, e eu disse: cara, bom, graças a Deus, amém por isso, estou muito feliz por sua vida agora. Ele disse: por isso eu vim pagar a conta que eu estava lhe devendo há muito tempos atrás. Eu nem me lembrava mais, era insignificante, não dava prejuízo, mas então são essas coisas que
Aconteceu com Zaqueu e acontece com a pessoa quando realmente tem uma vida nova em Cristo Jesus. Ele vai lá. E as boas obras, elas acompanham realmente a salvação. E esse carcereiro, a Bíblia diz que ele se alegrou de uma forma tremenda, porque foi levado pela graça de Deus a crer em Deus. E nós vimos aqui a manifestação da sua alegria. E o que é que nós aprendemos nesse texto? Primeiro, é que enquanto a religião diz, faça isso, faça aquilo, muitas vezes querendo forçar uma pessoa a ser crente, como Jesus repreendeu, fazendo prosélitos, e fica cobrando das pessoas alguma coisa que só é feita pelo Espírito. Tem muita gente em igreja, irmãos, que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Nós sabemos também que o próprio Senhor Jesus disse que o joio está junto com o trigo. Como é que eu vou chegar, em vez de eu pregar essa mensagem da palavra de Deus que muda a vida das pessoas, o evangelho, as boas notícias do amor de Deus, e vou querer exigir das pessoas que eles têm que fazer isso e têm que fazer aquilo? Então a religião ela cobra muito das pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que andar assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Certa vez, no meu início da minha caminhada cristã, nessa mesma lanchonete eu vendia cigarro. E aquilo começou a me incomodar. E o pastor Fernando Zé de Freitas sempre conversava comigo e ele disse, incomodava ele, mas ele nunca me deu uma palavra com relação às vendas de cigarro. Aí quando foi um dia, nós fomos fazer um culto na casa da minha mãe. Meu pai tinha um bar na época, ainda não tinha sido alcançado pela graça de Deus. E eu depois até me arrependi que eu não quis para mim, dei para o meu pai. Peguei os maços de cigarro que tinha na lanchonete, levei para o meu pai no bar. Aí eu disse, pastor Fernando, eu desisti de vender cigarro. Ele disse, sou irmão, glória a Deus. Eu nunca lhe falei isso, mas eu orei a Deus que o Espírito tocasse em seu coração. Então o Espírito ensina. Eu não preciso ficar cobrando das pessoas. Vamos orar uns pelos outros. Porque a religião cobra, mas o Evangelho é de amor, é de misericórdia. Nós devemos estar orando pelo irmão que está falhando, que está... Então vamos orar, porque nós temos um Deus que pode salvar, que é o nosso Salvador. Aí o pastor Fernando disse, não, meu irmão, eu não queria falar não, eu esperei que o Espírito Santo lhe falasse isso no seu coração. E ele falou. E eu desisti, mas errei depois porque eu levei para meu pai. Mas graças a Deus também que meu pai foi alcançado, acabou com o bar, acabou com o cigarro, acabou com tudo. Graças a Deus por isso. Mas, enquanto a religião diz faça, o Evangelho diz, está tudo consumado. Está tudo feito. Creia e tome posse da bênção que Deus tem. Creia só. Creia somente. Foi isso que Paulo disse ao carcereiro, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A tua casa vai ser salva, porque você vai pregar a palavra. Porque sem a palavra não há fé. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Aprendemos também que a salvação é e sempre será pela fé em Cristo e sua obra. Não há outra forma de sermos salvos. É pela fé. É o que nós aprendemos aqui. Quando ele disse assim, vai, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a pregação da palavra foi anunciada naquela mesma noite na casa, e todos da sua família creram.
porque a fé vem realmente pela pregação da palavra de Deus. Ela é gerada em nosso coração e nos leva a crer nele. Deus é tão misericordioso que Ele nos concede a fé para crer nele. Como é que eu posso chegar para uma pessoa ímpia, que não tem nenhuma experiência, como esse carcereiro aqui? A atitude dele foi: o que eu posso fazer para ser salvo? Creia na palavra de Deus, e será salvo tu e tua casa. Aprendemos que toda nova criatura pratica as boas obras, porque elas fazem parte da ação de Deus quando salva uma pessoa. Vamos ler Efésios, irmão Tiago, Efésios 2:10. Essa bênção já acompanha a salvação. E não é uma coisa que nos sacrifica. Eu quero inclusive agradecer aos irmãos aqui que estão ajudando a filha do irmão Medo. Você não sabe a alegria que aquela mulher ficou quando eu entreguei as cestas que foram entregues a ela. Muita alegria. Ela disse: agora meu dinheirinho vai sobrar para mim comprar os remédios e as outras coisinhas, uma mistura, porque a cesta da... isso é as boas obras. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você vê que andar não é sacrifício. Ajudar as pessoas a praticar as boas obras não é um sacrifício. Nós vamos andar dentro dessas boas obras. É uma coisa que vem de dentro para fora. Não é uma coisa que eu tenho que me sacrificar e fazer para merecer algo de Deus, mas é uma coisa que Deus já preparou para que andássemos nela. Essas coisas fluem naturalmente de dentro de uma nova criatura. E no 34 nós aprendemos que devemos comover. Ele diz aí no 34: então, levando-os para a sua própria casa. No 33, lavou-lhes os ferimentos dos açoites, dos vergões que foram açoitados. E nesse texto a gente aprende que devemos, como novas criaturas, nós devemos nos comover com os ferimentos causados pelo pecado e levar a cura pela pregação do Evangelho de Cristo. Isso aqui, esse texto, ele não fala só dos pastores, mas dos filhos de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus em si. Quantas pessoas, irmãos, não estão sofrendo, principalmente nessa época de pandemia, a falta de uma cura espiritual, falta de esperança, e o Evangelho traz isso. E para encerrar, nós vamos ler Romanos capítulo 10, versículo de 13 a 15. Essas pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem que cura, que sara, que salva, que traz esperança. Porque a gente liga uma televisão, ou até mesmo nas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, é só medo. É só medo que as pessoas impõem nas pessoas. A gente que tem o Espírito Santo de Deus, que somos conformados, consolados com essas coisas que Deus tem para nós, a gente ainda fica um pouco assustado, quanto mais quem não tem nenhuma esperança. Esses ficam realmente desesperados. E nós, como filhos de Deus, temos que pregar essa mensagem que traz esperança, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você está ligando esse texto com o carcereiro? A atitude do carcereiro, depois que viu aquele milagre, aquela coisa, disse: isso aqui não é coisa sobrenatural, isso é coisa, não é normal o que aconteceu aqui. Nem o que eu vi pelo terremoto, podia até ser natural um terremoto na época lá,
mas não foi embora ninguém. Isso aqui me causa admiração, eu quero ser salvo, eu quero isso aqui para mim. Aí, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, boas coisas, boas notícias, evangelho de salvação. Esse enviado aqui, não é necessariamente precisa ser o pastor da igreja enviando, não. É o próprio Espírito Santo, irmãos, que nos incomoda. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui queremos entrar no céu sozinho. Nenhum. Isso é uma coisa que está no nosso íntimo. Talvez você até esconda outra coisa de alguém, mas a sua salvação, a alegria de ser salvo, você não esconde, porque ela transborda. Você quer levar alguém com você. Você quer levar. E nós temos essa missão de proclamar as boas novas do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos aqui. E queremos agradecer o tempo que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesse local, Pai. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos tem sustentado. E que o Senhor preserve em nós essas verdades do Teu Evangelho, Pai. E não permita que nos desviamos dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que prossigamos pela Tua graça, orientado pelo Teu Espírito, a pregar essas verdades. Nos encoraja a cada dia, meio às pandemias, meio às dificuldades que temos, mas nos encoraja e nos capacita a levar a Tua mensagem a pessoas que estão realmente necessitadas. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amém. Fico imaginando a consequência do que o carcereiro fez para a vida dele. Se era um soldado romano fazendo o que fez. Infelizmente não está na história aqui, mas talvez ele tenha sofrido as consequências da escolha que fez. Mas ele fez festa, assim como o Levi. E fez festa para quem? Para os amigos dele. A casa estava cheia de publicano. E ele foi falar, convidou seus amigos, como a mulher samaritana foi chamar seus amigos. Louvado seja Deus por essa palavra. Já caminhando para o final, tenho 2 avisos importantes, dizendo que ainda temos duas apostilhas sobre o que nós estamos estudando na quarta-feira, na online, que são os 18 artigos de fé que a igreja crê. Quarta-feira passada foi muito bom com o pastor Ferreira. A próxima quarta será com o pastor Júlio César. E seria muito bom que os irmãos acompanhassem, principalmente nesse mundo, nessa nova época que nós estamos vivendo. É bom o irmão saber no que crê e o que o grupo que você vive, a igreja que você confessa, que se batizou, crê. E nós também amanhã, eu já tenho convocado os irmãos pelo o grupo da igreja e pelos cultos online. Amanhã nós vamos começar a leitura da Bíblia. Vai ser durante o ano todo. E para que cada um leia a mesma coisa durante cada dia,
nós elaboramos um programa que nós disponibilizamos no grupo da igreja. Você pode abrir lá e você vai acompanhar por um PDF. Só que tem pessoas que não têm muita prática assim, como eu, e nem paciência para ficar abrindo PDF todo dia para marcar. Então, eu fiz algumas cópias que o irmão pode colocar dentro da Bíblia. Leu, marcou. Por exemplo, amanhã tem a data 11/1. Aí tem Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu fiz o teste essa semana e deu 21 minutos, lendo assim, bem compassadamente, sem correr. Então dá para ler tranquilo, e é bom não ler correndo, para que fique alguma coisa. O objetivo não é só chegar no final do ano, ou no começo de janeiro, que vai terminar no começo de janeiro, e dizer, li a Bíblia toda. E ficou o quê? Mas eu li. Então é bom, e a gente, no momento que puder, vai dar uma paradinha e vai analisando juntos o que foi lido na semana. Então os irmãos que estão aqui, que quiserem acompanhar, é uma maneira de nós estarmos lendo a Bíblia juntos. No mundo de hoje, que às vezes nós não encontramos tempo para ler a Bíblia, e a gente encontra tempo para muita coisa, mas às vezes falta. Então, que seja um objetivo que o irmão faça diante de Deus, e nós vamos ler juntos, e vamos durante o tempo. Eu entreguei para o Tiago, para ele ver como é que ele faz para colocar no Instagram semanalmente. Ele disse que sabe como faz, então aguardo também novidades. Então os irmãos que quiserem acompanhar, está aqui. Eu queria que a maior parte da igreja fizesse isso. Porque morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lembrando que os irmãos que ainda quiserem trazer alimentos ou alguma ajuda até financeira, nós estamos recebendo aos domingos, e também lá no foto do irmão Rogério. Eu tenho feito muita propaganda da foto do irmão Rogério, mas é um ponto bem central. Nós vamos também deixar lá para os irmãos que estão em casa, viu, Rogério? Vamos deixar também alguns desses para o irmão passar lá rapidinho e pega lá, aí tira lá umas fotos, faz lá uma despesa. Louvado seja Deus. Porque morrestes. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Assim, durante esse cântico, o irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, coloca ali no gasofilaço. Todos nós sabemos a importância que nesse mundo ainda, a importância que é o dízimo, a nossa oferta que nós trazemos para a igreja, que hoje ainda muita coisa depende dessa oferta que nós trazemos aos domingos. E aqueles que não estão vindo já sabem como fazer, que é direto na conta da igreja. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Pensai nas coisas que são do alto e não nas daqui da terra, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e habite em vós a palavra de Cristo em verdadeira abundância. No mundo tudo pode mudar e as coisas todas podem passar, mas essa palavra
nossa vida está escondida em Cristo. Pensai nas coisas que são do alto e não nas daqui da terra, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E habite em vós a palavra de Cristo em verdadeira abundância. No mundo tudo pode mudar e as coisas todas podem passar, mas essa palavra é fiel e para sempre. No mundo tudo pode mudar e as coisas todas podem passar, mas essa palavra é fiel e para sempre. No mundo tudo pode mudar e as coisas todas podem passar, mas essa palavra é fiel e para sempre. No mundo tudo vai passar, mas essa palavra é fiel e ela permanece para sempre. Graça e paz a todos. Até próximo domingo.